Pai Santo, eu entrego nas Tuas mãos esse momento da palavra. Eu peço para que o Senhor, por meio da Tua palavra e do Teu Espírito, ministre o nosso coração, que a luz de Cristo ilumine os olhos do nosso coração, que a palavra bendita do Senhor esteja queimando, ardente dentro de nós, e que o poder do Espírito Santo nos capacite a toda a verdade nesse momento, em nome de Jesus, amém. Irmãos, antes de começar a ministrar, eu queria compartilhar com você um testemunho de um casal que tem visitado a nossa igreja, e eles não podiam ter filhos, por conta da saúde da esposa. E num dos cultos para trás, nós oramos, e ela engravidou. Só que tem um problema, ela não podia deixar de tomar um remédio. E esse remédio que ela tomava, se ela deixasse de tomar, iria atrapalhar a saúde dela e poderia trazer complicações futuras. E então ela tinha recebido um milagre e precisava de outro, porque esse remédio também afetava a criança. E agora? E nós oramos, e ela creu, e já tem por volta aí de 5 meses que ela está sem tomar um remédio. E ela foi testemunhar para mim domingo passado, e os médicos falaram para ela que não está afetando o organismo dela a falta desse remédio. Sabe, isso é o poder do Senhor. Sabe, eu conto esse testemunho para edificar sua fé. Sabe, o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pensa, sonha ou imagina, né? Outro irmão, não sei se ele está aqui no culto, compartilhou comigo, falou: pastor, eu estou orando por uma casa. Eu falei: a casa é sua. No final do culto, no último domingo. E não é que na semana ele achou a casa? E Deus deu uma casa para ele, né? E Deus usa de todas as situações para nos abençoar, impressionante. Então fique atento que o Senhor pode liberar coisas sobre a sua vida hoje aqui. Enquanto eu ministro, né, o Senhor pode te abençoar. Um outro testemunho, aquela irmã que esteve aqui, a esposa, cadê? Você está aqui hoje? Não estou vendo ele aqui. Enquanto eu ministrava, ela creu e ela foi curada de uma dor que ela tinha nas costas há muito tempo. Então, fique atento, enquanto você ouve a palavra, o Espírito Santo vai ministrando sobre as nossas vidas, né? Ele vai liberando bênçãos sobre nossas vidas. Então fique com o seu coração atento nesse lugar, com a sua vida, né, atenta ao que o Espírito Santo quer fazer nesse lugar. E o Senhor pode liberar bênçãos na sua vida agora, em nome de Jesus. Amém? Quero dar alguns avisos antes de começar a ministrar. Eu sei que os irmãos estão ansiosos aí pela palavra. Espero que sim, né? Amém? Esse mês de dezembro é um mês que nós celebramos 2 datas importantes. O Natal, que de fato não foi quando Jesus nasceu, só para que você saiba, mas é comum que nós celebremos o Natal nesse momento. E aproveite esse momento para você falar de Cristo para as pessoas, né, para você ser boca de Deus. Pastor, vai ter alguma coisa no dia do Natal aqui no nosso prédio? Não terá. O que eu combinei com os líderes? Nós vamos nos organizar, cada um vai passar o Natal com a sua família. Aqueles que não têm família aqui, você vai procurar o líder da sua célula, porque ele vai organizar um jantar de Natal com você, participando junto com ele, ok? Então, você não vai participar sozinho, e use desse momento para ministrar a respeito de Cristo. Pastor, e o ano novo? O ano novo já é tradição nossa, passarmos de joelho na virada, né, diante do Senhor. Por que nós fazemos isso, pastor? Deixa eu te explicar um princípio. Eu falei no domingo passado sobre a festa das primícias. Quem estava aqui? Então, a festa das primícias fala a respeito da primeira colheita, os primeiros frutos que foram colhidos ali, que se tornaram maduros. Isso fala também do arrebatamento. Mas qual que é o princípio espiritual por trás disso? O princípio espiritual por trás disso é que o primeiro sempre é de quem? Do Senhor. Então o que o povo fazia? Eles pegavam as primícias,
as primeiras colheitas traziam diante do sacerdote, e o sacerdote movia diante da arca, ou diante do Senhor. Isto era a garantia que aquele ano seria um ano de grande colheita. Mas só era um ano de grande colheita para aqueles que traziam os primeiros frutos. Sabe, por que eu estou te dizendo isso? Porque o primeiro minuto, o primeiro dia do seu ano, você tem que entregar ao Senhor. Porque essa é uma garantia, que o ano inteiro vai ser um ano de grande colheita, de grandes bênçãos, debaixo da proteção de Deus. E não só isso, o louvor, quando nós louvamos, nós estamos expressando o nosso coração para Deus. Quando você está aqui, no primeiro minuto do ano, entregando ele para o Senhor, o que você está dizendo para Deus? Senhor, o Senhor é primeiro na minha vida. Então, por isso, nós como igreja, temos a tradição de passarmos a virada de joelhos. Pastor, então vai ter o culto da virada. Isso, nós teremos o culto da virada. Como que vai ser, pastor? Seguinte, vai começar 9h30 da noite. Às 9h30 da noite, nós teremos um coquetel aqui. Então vão ter pontos aqui servindo refrigerante, suco, comidas, petiscos, né? E vamos estar aqui em comunhão. Nós vamos estar juntos aqui. Quando for ali por volta de 10h15, 10h20, nós vamos reunir no formato de culto. Vamos ter uma palavra profética. Deus já me deu uma palavra profética para o ano de 2020. Eu quero liberar sobre a igreja. E depois dessa palavra, nós vamos ter um momento de oração. E nós vamos passar a virada orando juntos, como igreja, em nome de Jesus. Quem vai estar comigo aqui? Deixa eu ver. Aleluia. Glória a Deus. Será um tempo precioso para nós como igreja. Amém. Hoje, então, nós começamos o nosso estudo do livro de Apocalipse. Só para que você entenda, nós temos culto durante o mês de dezembro somente, às 10h30 da manhã e às 6 da tarde. Então, nós vamos começar agora, é uma série de 8 ministrações. Então, para que você acompanhe a sequência das ministrações, você vai ter que vir à tarde. Espero que você venha, né? Se por algum motivo você não puder vir, eu não sei se eu vou gravar. Não sei, ainda vou pensar. Mas eu te estimulo a estar aqui. Acho que é um tempo precioso para você crescer em Deus, experimentar mais do Senhor. Amém? E o interessante, irmãos, é que nesse ano todo de 2019, quantos aqui têm filhos? Quantos aqui os filhos ficam na sala com as professoras, né? Deixa eu te contar, talvez você não saiba, talvez você nunca teve a curiosidade de perguntar para o seu filho. No ano de 2019 todo, as nossas crianças aqui da igreja estão aprendendo sobre Apocalipse, acredita? Eles estão lá na sala aprendendo, inclusive agora, a respeito desses assuntos. Sabe, eles estão aprendendo a assimilar as verdades do Senhor desde cedo. Isso é extraordinário. Você pode conversar sobre esses assuntos com o seu filho, ele vai conseguir conversar com você. Amém? Então hoje, como eu disse, nós começamos o estudo do livro de Apocalipse. E o meu desejo é que o Senhor abra o seu entendimento, incendeie o seu coração, porque eu creio que nós vivemos os dias, os últimos dias. Os dias em que tudo aquilo está se alinhando para a volta de Cristo e para o seu reinado. Sabe? Interessante, quem aqui nasceu depois de 2000? Deixa eu ver. Depois de 2000, levanta a mão. Aleluia. Pastor Eliseu também? Aleluia. Eu não sei se vocês lembram, presta atenção, eu não sei se vocês lembram, mas no ano 2000, por volta ali do ano 2000, existia aí uma mensagem que o mundo ia acabar, lembra disso? O mundo vai acabar, quando chegar o ano 2000, se preparem, o mundo vai acabar. Mas deixa eu te contar uma coisa, a Bíblia não fala sobre o fim do mundo. Apocalipse não fala sobre o fim do mundo. Sabe, a Bíblia fala sobre o fim do governo do homem na terra. Isso é Apocalipse. O fim do pecado, o fim da morte,
o fim do juízo, né, o juízo final, né, o julgamento de Deus final, mas não fala sobre o fim do mundo. Por quê? Porque é interessante, você está querendo ir para o céu, né? Tem quantos querem ir para o céu aqui? Aleluia. Mas deixa eu te contar, Deus está vindo. Você está querendo ir para lá, mas Ele é que está vindo até você. A Bíblia fala então que Jesus virá, né? E virá a nova Jerusalém, e tudo se fará novo, aqui na terra. E Ele vai reinar aqui durante 1000 anos. Então, não existe essa história de fim do mundo. O que existe é o fim do governo do homem, e o início do governo do príncipe da paz sem fim. Não haverá morte, não haverá doenças, não haverá criancinhas passando fome, não haverá nada das confusões que você vê lá fora, porque é o governo de Cristo sobre a terra. Sabe, vai ser um tempo formidável. Você tem que começar a sonhar com isso, você tem que começar a desejar isso, porque você é participante dessa história. Amém? Quantos aqui anseiam pela volta do Senhor? Eu anseio, irmãos. Esses dias Deus tem incendiado o meu coração sobre esse assunto. Sabe, eu anseio pela volta do Senhor. Sabe, o apóstolo Paulo diz que há uma coroa guardada para todos aqueles que amam a sua vinda. Sabe, 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, eu quero te desafiar nesses dias a trazer algo para você anotar. Por ser um estudo da Bíblia, você vai gravar melhor, você vai entender melhor. E abra a sua Bíblia, se você tem ela em papel. Se você não tem ela em papel, olha aqui, 2 Timóteo capítulo 4, verso 7. O apóstolo Paulo diz o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira e guardei o quê? A fé. Sabe, isso aqui é o que se espera de todo homem de Deus. Fala assim comigo, isso aqui é o que se espera de mim. O que se espera de você, filho? Se espera que você combata o bom combate, né? Que complete a carreira, ou seja, o chamado pelo qual Deus te chamou, te arregimentou, e espera que você guarde a fé. Qual que é a consequência disso? O apóstolo Paulo responde. 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. Próximo. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim. Irmãos, se o apóstolo Paulo tivesse parado ali, me dará naquele dia, nós iríamos pensar o quê? Não, mas ele é o apóstolo, né? Ele é o cara, ele merece a coroa, não é verdade? Mas ele está falando o quê? Mas não somente a... Fala para a pessoa que está ao seu lado, é para você também. Mas também a todos quanto amam a sua vinda. Quantos aqui amam a vinda do Senhor? Sabe, isso aqui tem que ser normal na sua vida. Um crente normal é um crente que ama a vinda do Senhor Jesus. Um crente que ele é normal é um crente que deseja a vinda do Senhor Jesus, que espera pelo Senhor Jesus, sabe? É o crente que é como uma criança, sabe? Se eu chegar no meu filho hoje, o Estevão, ele tem 7 anos, se eu chegar nele hoje e falar: filho, quarta-feira dessa semana, nós vamos ter uma festa, ele vai acordar amanhã e vai falar: é hoje, papai? Não, filho, é quarta-feira que eu disse. Ele vai acordar na terça e vai falar: papai, é hoje? Não, meu filho, tá chegando, meu filho. E quando chegar na quarta-feira, ele vai acordar de manhã: que horas é a festa? Sabe, por isso você e eu temos que ser como uma criança, esperando a festa, esperando o cordeiro. Certa vez eu ouvi um testemunho de uma senhorinha, e ela espera, não sei se ela já faleceu, mas ela espera a vinda do Senhor. Então ela acordava de manhã e falava: filhos, hoje o Senhor vai voltar. E aí quando chegava à tarde, ela falava: ele ainda não voltou, mas pode ser à noite. Quando ela acordava de manhã, ela fala: não foi hoje à noite, mas pode ser que hoje ele volte. O que ela está fazendo, irmãos? Ela está fazendo como uma criança,
ela tem uma expectativa de alguém que ama a vinda do Senhor Jesus. Sabe, isso tem que estar no nosso coração, isso tem que ser algo normal. É você estar trabalhando e pensando, pode ser agora. Eu pregando aqui e pensando, será que é daqui a um segundo? Sabe, é você em casa com a sua família e pensando e cultivando, Senhor, volta, volta, nós ansiamos pelo seu reino de paz, alegria e justiça. Sabe, isso tem que ser normal no seu coração. Isso tem que ser uma atitude normal dentro de você. Seja como uma criança. Eu quero te dar 7 motivos pelos quais o livro de Apocalipse é resistido. Quero compartilhar com você, nesse momento, 7 pontos que vão mostrar como o livro de Apocalipse é resistido. E ele é resistido, inclusive, no meio da igreja, no meio de vocês que estão me olhando, com esse par de olhos bonitos. Aleluia. Mas pastor, por que há tanta resistência? Principalmente a resistência do diabo. Sabe por quê? Porque o diabo quer manter você cego. Quer manter os seus olhos fechados. Sabe, a Bíblia fala que o Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos. Incrédulo, simplesmente, não é aquele que não crê no Senhor, mas é aquele que não crê nas palavras do Senhor. Alguns tomam a Bíblia para crer numa parte, mas na outra parte eles desconsideram. Aquilo que você desconsidera na palavra, você é incrédulo, e você está cego. Não esteja cego para o livro de Apocalipse. Sabe, eu posso te afirmar também, que não só o livro de Apocalipse é resistido, mas o livro de Gênesis. Pastor, mas o que tem a ver Gênesis com Apocalipse? Tanto Gênesis como Apocalipse são os livros mais resistidos da Bíblia, pelo mundo lá fora principalmente. Por quê? Vamos pensar um pouquinho? Gênesis. O povo lê Gênesis e fala o quê? Isso é mitologia. Aquilo que está lá é um mito, é um conto. Como assim? Jardim do Éden, Adão e Eva. Como assim? Eles comeram uma fruta e pecaram? Só por causa disso? Essa história está mal contada. E outra, conversou com a cobra. E a cobra seduziu Eva e comeu a maçã. O povo lá fora fala que é maçã. Não tem isso na Bíblia não, viu, irmãos? Só para você entender. E mais, passa um pouco de tempo, vem um tal de dilúvio. E aí a Bíblia fala que todos os animais da terra estavam dentro dessa arca. Como que pode caber um negócio desse? E outra, inundou a terra inteira. Você começa a perceber então, o que é sempre colocado em xeque em Gênesis, é se aquilo ali mesmo aconteceu. Não é verdade? Não é isso que o povo lá fora diz? Não são essas dúvidas que muitas vezes vêm ao nosso coração? Ou não, irmãos? Vocês estão aqui? Por quê? Por que existe essa resistência? Em Gênesis. Abre, por favor, a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 3, verso 15. Deixa eu te contar por que existe. Porque aqui em Gênesis, capítulo 3, verso 15, existe uma profecia. Fala profecia. E aqui não é um homem que está profetizando. Aqui é o próprio Deus que está falando. O próprio Deus está liberando uma palavra nesse momento. Interessante que aquilo que Deus fala, acontece o quê? Se cumpre. O que Deus fala, se cumpre. E olha o que está escrito: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este ferirá a cabeça, lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Você está vendo que no dia que o homem caiu, no momento que o homem caiu, o próprio Deus vem e libera uma profecia. Mas a profecia é a respeito de quem? Com quem que Deus está falando nesse momento?
Fala assim comigo, Satanás. Satanás, que é a serpente nesse momento, é ele que está ouvindo da parte da boca de Deus, que ele colocaria a inimizade entre a serpente e a mulher. A mulher representa aqui a igreja, mas ela lhe dará um filho. Essa mulher também, literalmente falando, é Maria. Maria teve um filho sem que houvesse a semente de um homem. E ele diz mais, da semente da mulher se terá um filho. Mulher tem semente, irmãos? Quem tem ouvidos entenda. Tem crianças aqui. Mulher tem semente? Quem tem semente? Como que essa história já começou a confundir a cabeça de Satanás, logo no início. Mas esse aqui era o propósito soberano de Deus. Então, Maria tem Jesus. Ela dá a luz a Jesus, sem que dependesse de um homem, mas dependesse do próprio Deus. Sabe, interessante que esse filho, ele nasce, desenvolve, cresce, em autoridade, em graça, e em um determinado momento ele faz o quê? Pisa na cabeça da serpente. Por que Deus está profetizando aqui sobre pisar na cabeça da serpente e não na cauda? É simples, arranca a cabeça aí, o que acontece com o seu corpo? Morre. Nesse momento então que Jesus é crucificado, ele está pisando na cabeça da serpente. A profecia do Senhor se cumpre, mas se eu coloco o livro de Gênesis em xeque, essa profecia também é colocada como? Em xeque, em desconfiança. Por que Satanás então, ele resiste o livro de Gênesis? Porque lá está profetizado pela boca do próprio Deus a sua derrota. Entende? Pastor, tudo bem, eu entendi que Gênesis é assim. Mas, e Apocalipse? Se Gênesis tem a promessa que nós acabamos de ler, Apocalipse então tem a consumação da promessa. Se Gênesis está falando que vai ter um jogo, e esse jogo vai ter uma vitória, em Apocalipse está falando qual o placar do jogo, como vai acontecer o jogo, e como que vai ser a vitória. Não sei se vocês pegaram. Vocês estão aqui, gente? Estou achando que vocês estão... Tem café aí, gente? Quem quer café? Vai trazer. Presta atenção. Acorda aí. Acorda aí, porque é só os vigilantes que serão arrebatados, se estiverem acordados. Então vigia. Apocalipse então é o final da história. Interessante que a Bíblia é um livro maravilhoso, porque ela tem começo, meio e fim. Imagina se o Senhor deixar só Gênesis para a gente. Ia faltar muitas peças nesse quebra-cabeça. Imagina se chegar só o momento até Jesus. Ia faltar muitas peças ainda. Mas Apocalipse está ali para quê? Para mostrar como que vai ser esse dia glorioso. Para mostrar como que Satanás foi derrotado e seus anjos. Para mostrar como que aqueles que venceram com Cristo vão reinar com Ele. Para mostrar como que esses que foram salvos pelo Senhor, eles vão estar com Ele eternamente. Para mostrar que aqueles que o rejeitaram estarão também julgados eternamente, condenados eternamente. Você percebe que Apocalipse é o desfecho de toda a história. Sabe? Por que também ele resiste? Apocalipse. Porque em Apocalipse, Satanás está sendo lançado no lago de fogo e de enxofre. O diabo não quer que você saiba disso. Porque para ele é a sua derrota que está anunciada ali. Então, ele resiste. Vamos fazer uma enquete aqui rapidamente? Quantos aqui no último ano leram o livro de Apocalipse? No último ano. De um universo aí de umas 130 pessoas, 5. Vocês leram outros livros da Bíblia no último ano? Raramente as pessoas que fazem pedem aquela direção espiritual, você já viu aquele que abre a Bíblia assim e põe o dedo? Deus vai falar comigo agora. Raramente cai em Apocalipse. Por quê?
Porque se aparecer lá, eis que você vai sofrer morte, né? Eis que você vai sofrer isso, aquilo. Ninguém quer ouvir de Apocalipse. Por quê? Né? Porque é um livro que é resistido, irmãos. É um livro que cristãos que são relaxados não gostam de ouvir a respeito dele. Sabe, de uma maneira ou de outra, o diabo convenceu muitos que Apocalipse é muito difícil. É um negócio muito difícil de entender, então é melhor deixar para quem sabe a Bíblia, eu vou ficar com as partes mais fáceis. Então hoje eu quero que você rejeite esses pensamentos, porque esses são bloqueios na sua mente que te impedem de receber da parte de Deus. Apocalipse, a partir do momento que você entende ele, a partir do momento que você compreende, você vai vendo como é fácil o que o Senhor está querendo dizer ali, e muito claro. Ele é um livro cheio de símbolos, tem mais de 30 símbolos. O que é um símbolo? Um símbolo é algo que representa alguém, por exemplo, o cordeiro. Cordeiro de Deus, quer dizer que Jesus é uma ovelha, é um cordeiro? É um símbolo. Não é que Jesus é um cordeiro. O leão da tribo de Judá, quer dizer que Jesus é um leão que está rugindo? Não. Aquilo ali é um símbolo a respeito de Cristo. Então, Apocalipse é um livro que tem muitos símbolos. Na maioria das vezes, esses símbolos que estão ali colocados, o Senhor Jesus mesmo dá o significado deles. Alguns não estão ali o significado. E aí você volta na Bíblia e vai vendo aonde foi mencionado pela primeira vez, e esse local dá o significado desse símbolo. Então você percebe que Apocalipse não é um livro difícil, é um livro muito fácil, que na medida que você for se relacionando com esse livro, você vai percebendo quão claro, quão fácil e quão edificante ele é para as nossas vidas. Então qual que é o primeiro motivo do livro de Apocalipse ser resistido? O primeiro motivo é que o diabo não quer que você saiba a sua derrota, a derrota que ele teve. Segundo motivo, que o livro de Apocalipse é tão negligenciado. O segundo motivo é que o livro não desperta bons sentimentos em crentes relaxados. Vou falar de novo. Me ajuda, fala aí para a pessoa que está ao seu lado. Não é que ele é relaxado não, ok? Mas fala para ele, o livro de Apocalipse não desperta bons sentimentos em crentes relaxados. Se tem um livro que o crente relaxado não gosta, é Apocalipse. Por quê? Apocalipse capítulo 2, verso 10, por exemplo. Olha só o que está escrito em Apocalipse capítulo 2, verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Se eu virar para você agora e falar, não temas as coisas que você tem de sofrer, você já vai ficar como? Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Seja fiel, inclusive até a morte, porque eu vou te dar a coroa da vida. Aleluia. Quem ficou cheio do Espírito aqui? Você percebe então que crentes que são relaxados, crentes que não estão nem aí, crentes oba-oba, fala crente oba-oba. O americano não vai entender nada que eu estou falando. Mas crente que não está nem aí para nada, eles não querem ficar lendo esse negócio aqui não. Eles não vão ler essas coisas aqui. Por quê? Porque isso aqui vai mexer com você, filho. Isso aqui vai te tirar da posição passiva, da posição de empurrar com a barriga alguma coisa, para você se posicionar diante de Deus e diante daquilo que Ele quer fazer na sua vida. Sabe, não é gostoso ouvir isso. E não é muito comum ouvir dos irmãos, Deus falou comigo lá em Apocalipse. Já ouviu de muitos irmãos assim, Deus falou comigo lá em Apocalipse. Normalmente Deus fala com os irmãos aonde? Nos Salmos, né? João. Então Apocalipse fala a respeito do quê? Da disciplina do crente. Você sabia que tem disciplina para o crente? Fala assim comigo, não tem juízo mais. Fala.
mas tem disciplina. Pai que ama faz o quê? Disciplina. Você já passou do juízo, da condenação. Você não vai ser mais condenado, aleluia. Jesus já levou a sua dívida, o seu pecado, aleluia. Ninguém fica feliz por isso? Mas tem um outro lado. O outro lado não tem nada a ver com juízo. O outro lado tem a ver com disciplina. Então Apocalipse fala de disciplina. E a gente não quer ouvir de disciplina, né? Fala de um reino milenar. Fala sobre a necessidade de perseverança. Quem quer perseverar hoje, irmãos? Né? Você vê no mundo lá fora, as pessoas começam algo, param no meio do processo. Se para as coisas naturais, para as pequenas coisas, é assim, quanto mais para as coisas espirituais. Entende? Se você não é fiel no pouco, filho, como que você vai ser colocado sobre o muito? Você percebe então que, quando se fala de Apocalipse, tem a ver com a perseverança do cristão? Nós acabamos de ler o texto. Ó, vai acontecer tribulação. Você vai ser colocado à prova durante 10 dias. E olha, se você perseverar até o fim, inclusive em face à morte, ou seja, se você morrer por causa do evangelho, você vai receber a coroa no final. Você está vendo que tudo está apontando para quê? Perseverança. Perseverança. Sabe? E hoje, na vida da igreja, nós gastamos muita energia, ao invés de evangelizarmos lá fora. Fica firme aí, não dorme não. Estou te vendo. Não dorme não. É onde meu dedo está apontando, viu, irmãos? Olha só, hoje na vida da igreja, nós gastamos muita energia com o quê? Ao invés de evangelizarmos lá fora, nós temos que ficar evangelizando os irmãos para vir para o culto. Aleluia! Então você percebe que a perseverança está indo para longe. Nós precisamos trazê-la de volta, né? Aleluia. Acordou até eu aqui. Pensei que Jesus tinha voltado agora. Aleluia. Terceiro motivo que o livro de Apocalipse é resistido. Porque o livro trata da ira e do julgamento de Deus. Quem quer ouvir sobre a ira de Deus? Quem quer ouvir sobre o julgamento de Deus? Lembre-se, ira e julgamento já passaram da sua vida. Ok? A ira de Deus está reservada para aqueles que não creem em Jesus. A ira de Deus está reservada para o diabo e os seus anjos. Mas fala desse momento também. Sabe, a mesma Bíblia que diz que Deus é amor, é a mesma Bíblia que diz que Deus se ira. A mesma Bíblia que diz que Ele é justiça, fala que Ele também é fogo consumidor. A Bíblia diz inclusive o seguinte, que lá naquele dia, Ele vai passar o fogo. Fala assim, passar o fogo. Aquilo que for palha, feno e madeira, será consumido pelo fogo. Mas aquilo que for prata, ouro e pedras preciosas, permanecerão. Então você percebe, quem quer ouvir um negócio desse? Que Deus vai vir com fogo. Sabe, só aqueles que creem e que experimentam da graça abundante de Deus, e que hoje tem expressado o ouro, que é a glória do Senhor, a prata, que é a redenção, e a pedra preciosa, que são os dons do Espírito. Esses não estão nem aí para esse fogo, porque eles também são fogo. Mas aquele que é madeira, obra humana, palha, que não faz nada, não tem nada a ver com a igreja, né? E feno, que não tem peso algum, isso vai passar, filho. A advertência hoje então é: concentre-se naquilo que é ouro, prata e pedra preciosa, porque as outras coisas vão ser consumidas pelo fogo. E aqui me traz à memória uma ilustração que ela é histórica dentro da videira. Em qualquer videira que você for, talvez você vai ouvir essa ilustração. Quantos aqui gostam de bolo de chocolate? Aleluia.
Imagine que então você hoje acordou com o desejo de fazer um bolo de chocolate para Deus, aleluia. E aí então você pegou os ingredientes. Antes você foi lá no supermercado e comprou cada um deles com muita dedicação, com muito vigor, com muita alegria. E aí chega em casa com muito cuidado, com muito zelo, pega cada ingrediente, coloca lá na vasilha e mistura aqueles ingredientes, né? E faz aquele bolo que você nunca fez na sua vida igual. Faz aquela calda de chocolate. Muitos irmãos vão sair daqui, vão comer bolo de chocolate. Faz aquela calda de chocolate formidável. Cobre o bolo. E aí chega o dia. E aí diante do Senhor você vai apresentar o seu bolo de chocolate. Chega lá, você entrega para Ele. Ele fala: filho, eu não gosto de bolo de chocolate. Não é terrível um negócio desse? É terrível. E você acha que Deus tem respeitos humanos. Você vê que Jesus não tem respeitos humanos algum. Ele não está preocupado com o respeito humano, com a aprovação humana. O que importa é ser aprovado diante do Pai. Então, Ele vai chegar em você e vai dizer: olha, eu não gosto. Nós brasileiros temos muito disso, né? A pessoa dá algo que você não gosta e fala: obrigado. Mas você não fala para ela que você não gosta. Deus não faz assim, filho. Sabe, então, presta atenção. A exortação nessa manhã, em amor, é: o que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo? É palha? É feno? É madeira? Ou é ouro? É prata? É pedra preciosa? Porque isso é o que vai permanecer. Sabe, para esses que têm essa obra que vai permanecer, existe ainda uma promessa que está reservada para cada um desses. A coroa vai reinar com Cristo. Sabe, meu objetivo, irmãos, meu desejo nesses dias é que você entenda que é bom reinar com Cristo. Que você entenda que Deus te separou para ser um crente vencedor. Que você entenda que você foi escolhido para ser um vencedor. E a você foi confiado muitas coisas. Seja fiel nelas. Porque sobre o muito, Ele vai te colocar naquele dia. Quarto motivo, que Apocalipse, o livro de Apocalipse é resistido. Porque o livro trata de fenômenos sobrenaturais. Sabe, isso é algo que as pessoas não gostam de ouvir. Terremotos. De repente o firmamento começou a cair. O sol e a lua escureceram. Então, quando começa a falar dessas coisas, as pessoas não gostam de ouvir isso. E mais, quando alguns leem isso, eles pensam que é algo natural. Mas a Bíblia fala que é algo sobrenatural. Então, alguns, ao lerem essas coisas, eles ficam querendo arrumar explicações. Ah, vai ser um eclipse lunar. Não, filho. Nesse período da grande tribulação, não vai ser nada natural. Vão ser coisas sobrenaturais mesmo que vão acontecer. E quando você fala de coisas sobrenaturais, as pessoas não acreditam. Então elas resistem. Elas falam que isso é loucura. Não dá para engolir um negócio desse. Quinto motivo. O livro contradiz o conceito do universalismo. O que é isso, pastor? O que é o universalismo? O universalismo prega, é uma doutrina que, inclusive, em algumas igrejas tem, que é errada, que diz que todo homem será salvo no final dos tempos. Já que Jesus morreu, e Ele morreu para todos, quer dizer então que todos serão salvos. Isso é uma mentira. Isso se chama universalismo. Isso não existe. Alguns ainda dizem que inferno não existe. Está lá escrito. Fala que existe na Bíblia, mas alguns dizem que o inferno não existe. Isso aí é invenção do homem. Mas o universalismo, então, ele coloca como que se todos pudessem ser salvos, que é uma mentira. A Bíblia fala que todo aquele que nele crê e for batizado, Marcos 16. Todo aquele que nele crê e for batizado será salvo. Aquele, porém, que não crer, já está condenado. Como que a Bíblia vai contradizer ela própria? Não tem como. Então, as pessoas não gostam de ler Apocalipse, porque ele vai de confronto a essa história. Jesus morreu por todos
todos os que o aceitaram. Quem não aceitou, não tem como. Quem não aceitou a sua obra, não tem como. Sexto motivo, que esse livro é muito resistido, é porque ele confronta o ativismo e nos fala a respeito do primeiro amor. Sabe, o livro de Apocalipse, ele não está preocupado com o tanto que você faz. Preste atenção no que eu vou dizer, que é muito importante. O livro de Apocalipse não está preocupado com o tanto que você faz, com o tanto de atividade que você tem. Ele está preocupado simplesmente com o seu coração. Sabe, ele não está preocupado com o tanto de dia que você vem no culto, igual o seu pastor. Mas ele está preocupado em saber se do seu coração com respeito ao noivo. E logo no início, a primeira palavra é: por que você abandonou o primeiro amor? Sabe, o Senhor está interessado primeiramente em quem? Fala assim, em mim. Ele está interessado se você entende que você é amado. Quando ele diz, por que abandonaste o primeiro amor? Não é o amor do dia da sua conversão, aquele dia que você teve uma experiência com Deus. Não é esse primeiro amor. Muitos pensam que é esse o primeiro amor. O primeiro amor não é o primeiro amor que você amou a Deus. O primeiro amor é o amor que Ele te amou. É o amor de Deus pelo homem. E Deus amou o homem de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o primeiro amor. Porque você abandonou o primeiro amor, ou seja, você abandonou a mensagem do Evangelho. Você abandonou a mensagem do Evangelho da graça. A mensagem do Evangelho da graça é Deus enviando o Filho para expressar amor por nós e salvação. Muitos então, por conta do ativismo, por conta das obras, creem que podem ser aprovados ou aceitos diante de Deus, por causa de obras. E aí eles fogem, eles caem do primeiro amor. Esse primeiro amor então, é o que Jesus está dizendo, por que você abandonou ele? Pastor, mas nós sabemos que os vencedores serão coroados por causa das obras. Isso é uma verdade. E agora, como que nós vamos resolver esse problema? Sim, uma coisa é você fazer obra para ser aceito. Outra coisa é Jesus sendo batizado lá no Rio Jordão, sem ter feito nenhum milagre, sem ter feito nada ainda no seu ministério, e o Pai abrindo os céus e falando para ele, tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Sem obra, ele já era amado, aceito, e Deus tinha prazer nele. Sem obra, Deus te ama, você é amado, e Deus tem prazer na sua vida. Mas, esse amor, no dia da tentação, lá no deserto, fortaleceu Jesus, para que ele não caísse na conversa do diabo. Esse amor fez com que Jesus caminhasse, e crescesse em graça e verdade. Esse amor leva Jesus lá para o monte da transfiguração, já com obra, já com um histórico, e mostra a realidade dele, ali naquele monte. O amor de Deus fez com que Jesus produzisse uma obra. Da mesma maneira, quando você sabe que você é amado, isso vai fazer com que você produza uma obra. Porque você é amado, não é porque Deus vai te amar mais. Não é porque você produzindo algo, Deus vai te aceitar mais. E aí vem Apocalipse e diz o quê? Contra esse ativismo. Ele diz o quê? Por que você abandonou o primeiro amor? Irmãos, trabalho é consequência da revelação do amor. Trabalho na vida da igreja é consequência da revelação do amor de Deus por você. Não inverta isso, porque se você inverte isso, você está abandonando o primeiro amor, e essa é a exortação de Apocalipse. Apocalipse então, é resistido porque o diabo quer esconder a verdade da sua derrota,
É resistido porque o livro não desperta bons sentimentos em crentes relaxados. É resistido porque ele fala do juízo e da ira de Deus. Ele é resistido por causa dos fenômenos sobrenaturais que vão acontecer. Ele é resistido por conta do universalismo. Ele é resistido por conta do ativismo. E por fim, ele é resistido porque ele é uma revelação do próprio Cristo. Apocalipse capítulo 1, verso 1 ao 3. Apocalipse capítulo 1, verso 1 ao 3. Primeiro versículo do livro de Apocalipse, presta atenção aqui, vocês estão cansados? Aleluia, eu creio. Presta atenção, o primeiro versículo do livro de Apocalipse começa da seguinte maneira: revelação de quem? De quem que é essa revelação? Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Vocês são servos? Aleluia, é para vocês, é para nós. As coisas que em breve, fala assim, em breve, deve acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. Irmãos, revelação é um negócio que todos nós precisamos. Revelação é algo que nós precisamos em Deus, sempre. Interessante que essa revelação aqui é a revelação do próprio Senhor Jesus. É a própria palavra do Senhor Jesus liberada a João. Agora vamos recapitular um pouquinho. Lá em Gênesis, quem que falou com a serpente? Quem que falou com a serpente? Não, vamos lá. A profecia, lembra da profecia? O próprio Deus falou com a serpente, não foi? Então, por que a serpente resiste o livro de Gênesis? Porque lá foi anunciada a derrota dela. Apocalipse, quem está falando aqui agora? O próprio Senhor novamente, claramente. E ele está falando o quê? Como e quando o dragão, antiga serpente, vai ser totalmente destruído. Tudo tem a ver com a vitória triunfal de Cristo. O diabo não quer, de forma alguma, que essa revelação chegue até você, chegue até o seu coração, chegue até o seu espírito. Por quê? Porque a derrota dele está iminente. Irmãos, Apocalipse capítulo 1, verso 3, diz algo extraordinário. Muitas vezes a gente passa pelo versículo e não percebe. Lá diz o seguinte: bem-aventurado, fala assim comigo, bem-aventurado. Sabe o que significa bem-aventurado? Feliz. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você é feliz. Sabe, bem-aventurado significa feliz. Bem-aventurado significa também abençoado. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você é abençoado. Mas olha, por que que nós somos felizes e por que que nós somos abençoados? Presta atenção, esse é o único livro da Bíblia que deixa claramente que tem uma bênção reservada para aqueles que leem. É o único livro da Bíblia que deixa claro que se você lê ele, se você ouvir ele, se você guarda a palavra que está nele, você é feliz e você é abençoado. Olha só, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que estão nelas escritas, pois o tempo está... Não sei se vocês perceberam a quantidade de coisas que fala sobre o tempo está próximo, está às portas, está breve. Interessante que Jesus está às portas, irmãos. Nós vimos isso na série que eu preguei sobre os sinais da volta de Cristo. E ele não só está próximo, aqueles que estão ouvindo essa palavra hoje aqui, são abençoados, são felizes, por causa do livro de Apocalipse. Sabe, que você se sinta abençoado hoje, que você sinta alegria nesse lugar, porque Jesus está próximo. Então hoje nós temos uma bênção especial da parte do Senhor, só pelo fato de ouvir sobre esse livro. Eu não sei se vocês perceberam, até agora eu não entrei de fato no livro de Apocalipse. Eu espero poder falar tudo que eu tenho para falar nessas 8 ministrações. Mas
brevemente, eu quero te dar uma visão geral do livro. E aqui eu vou ser mais didático agora. Apocalipse foi escrito por volta do ano 95 e 96 depois de Cristo. Provavelmente ele foi escrito numa ilha chamada Patmos. Essa ilha era onde João que escreveu o Evangelho, que escreveu as epístolas, foi exilado. Por que ele foi exilado lá? Ele foi exilado lá porque, quando ele foi preso, nas diversas vezes que ele foi preso, ele ganhava o povo da cadeia. Então ele era preso, e o povo lá na cadeia convertia, e eles faziam culto lá na cadeia. O imperador ficava sabendo disso, tirava ele dessa cadeia e levava para outra. Estava cooperando com o Evangelho, não sabia. E aí quando João chegava lá, João falava do amor de Deus, do quanto eles são amados, do quanto eles são abençoados, e de como Deus quer salvar eles. O povo convertia, o povo na cadeia convertia de novo, a cadeia tinha um mover de Deus. O povo ia lá, o imperador tirava ele da cadeia, levava para outra. Só que eles foram vendo que não tinha como deter João. O que eles fizeram? Vamos levar ele para uma ilha isolada. Nessa ilha isolada, ele não vai ter como fazer mais nada disso. Levaram então ele para essa ilha. E provavelmente foi nessa ilha que o livro de Apocalipse foi escrito. João então recebe essa revelação. Interessante, irmãos, que a história da igreja não está na Bíblia, que a mensagem que João pregava, principalmente na igreja de Éfeso, por um tempo ele frequentou essa igreja, a história fala que ele chegava na igreja, e o povo da igreja falava, ele já velhinho, falava para ele: João, ministra, compartilha conosco uma palavra. A história diz que ele levantava e falava somente do amor de Deus. Na outra semana, João, compartilha uma palavra. Ele levantava e pregava a mesma palavra. Se eu chegar aqui todo domingo e pregar a mesma palavra para você, você volta? Fala a verdade. Mas João pregava a mesma palavra e o povo pedia para ele pregar. E essa era a mensagem dele: o amor de Deus por mim e por você. O amor de Deus por mim e por você. Qual que é o esboço do livro de Apocalipse, pastor? Um resumo do livro do Apocalipse. Então, do capítulo 1, fala da revelação de Cristo. Do capítulo 2 e capítulo 3, fala assim comigo, capítulo 2, capítulo 3, fala das 7 igrejas. Olha só, irmãos, quando nós estudarmos aqui a respeito das 7 igrejas, vai se falar a respeito dos vencedores. Os vencedores é aqueles que serão arrebatados primeiro, os vencedores é aqueles que receberão a coroa, os vencedores são aqueles que irão reinar com Cristo. Então, cada igreja aponta para uma advertência para que nós venhamos a ser o quê? Vencedores. Então não perca essa ministração, em nome de Jesus. Do capítulo 4 ao 22 é a conclusão da história da redenção. Para ficar mais claro para você, na hora que você vê o livro de Apocalipse, entenda que do capítulo 1 ao capítulo 12 conta a história inteira de Apocalipse, a revelação toda de Jesus. Depois do capítulo 12 até o final de Apocalipse, são detalhes daquilo que ele contou nesses primeiros 12 capítulos. Está claro? Então, quando você for ler lá na sua casa, eu espero que você leia nesse mês de dezembro, espero que cada célula aqui procure ler, né, ali junto com a célula. Por quê? Porque se você ler, você vai assimilar melhor e vai ter mais revelação. Vocês estão comigo? Então, para encerrar, eu tenho mais quantos minutos? Meia hora? Eu ouvi meia hora? 1 hora? Eu ouvi 1 hora? Sabe, quem escreveu esse livro foi João. Eu preciso te contar a respeito de João, antes de falar de Apocalipse. João escreveu, como eu te disse, um evangelho e 3 epístolas, 3 cartas, além do livro de Apocalipse. Interessante que não se vê menção de João no livro de Atos. Você não ouve falar de João no livro de Atos. Mas olha só, a Bíblia fala, João fala,
que ele era o discípulo o quê? O discípulo amado. Mais amado. Interessante que quando você lê isso, não te dá uma inveja? Não te comove ali dentro, não mexe com você? O cara é o mais amado. Por que ele está falando isso? Por que ele é e eu não? Essa é a visão que nós temos. Mas presta atenção. João afirma que ele era o discípulo amado. Não é porque Jesus disse que ele era o mais amado. É porque ele mesmo afirmava que ele era o quê? Amado. Interessante que o amor que ele sabia que ele tinha da parte de Jesus abriu portas para ele reclinar a cabeça no peito de Jesus. O amor de Deus abre portas para a intimidade. O amor de Deus que ele tem por você, que ele tem por mim, quando você tem revelação disso, você tem portas de intimidade com o Senhor abertas. Interessante que todos os discípulos de Jesus, no dia que ele foi preso e ia ser crucificado, sabe o que eles fizeram? Fugiram, negaram Jesus. Pedro, antes disso, falou para ele o quê? Senhor, jamais te negarei. Pedro falou para ele o quê? Senhor, eu nunca vou te trair, eu nunca vou te negar. João, por outro lado, sabia que era o quê? Amado. Pedro, o que podia fazer? João, crendo no amor de Deus por si. Pedro, que declarou que não iria negar, negou. João, que sabia que era amado, permaneceu. Preste atenção. Aqui está um segredo espiritual. Eu demorei muitos anos da minha caminhada cristã para aprender isso. Estou contando para você agora. Se você descobre e tem revelação do tanto que você é amado por Deus, você permanece até o fim. A Bíblia diz que o único discípulo que estava aos pés da cruz com Jesus era João. João sabia que era amado. Jesus ressuscita, encontra Pedro e João pescando. João reconhece primeiro que era Jesus. Aqueles que sabem que é amado conhecem o Senhor. João fala para Pedro, é o Senhor. Pedro sai correndo e vai lá encontrar com Jesus. Jesus pergunta para Pedro algo. Pedro, tu me amas? Por que ele não pergunta isso para João? Porque João sabia que era amado. Você só pode amar se você descobrir, por revelação, que você já é amado. Você só pode dar o que você primeiro recebeu da parte de Deus. Você só pode expressar aquilo que primeiro foi dado a você. A Bíblia fala então que João foi o único discípulo que ficou vivo por muitos anos. Pedro foi morto, crucificado, diz a história, de cabeça para baixo. Tiago, irmão de João, nem se faz menção dele depois, mais adiante. Os outros discípulos, muitos foram mortos, mas João permaneceu até o final. Diz a história que ele morreu de morte natural. Mas diz a história que ele morreu por volta dos 100 anos de idade. O que fez ele ficar até o final? E o que fez no final da sua vida ele ter a revelação? Saber que é amado. Então, nessa manhã, eu preguei aqui várias mensagens para você, mas essa é a principal. Nessa manhã, tire a condenação de querer ser aceito por Deus e mostrar para Ele o tanto que você ama Ele. Tire a condenação, recebendo o amor dele por você e vendo o tanto que Ele te amou. A palavra nessa manhã é: por que abandonaste o primeiro amor? Volta para Ele hoje. Volta para o primeiro amor. O primeiro amor é o amor de Deus por você, não é o amor seu por Deus.